Na sessão do último dia 19, no fundamento do artigo 112 do Regimento Interno, foi suspensa a votação do processo 8.637, cujo relator é o ministro Auto Alencar Rodrigues, em função do pedido de vista formulado pelo ministro Jorge Oliveira. Trata-se de representação sobre a compatibilidade do direito à pensão por morte ficta no âmbito do atual sistema de proteção dos militares com o ordenamento jurídico em vigor. Informo que já votou o relator no sentido de considerar a representação procedente, firmar entendimento de que o pressuposto da morte ficta não pode ser considerado como fator gerador da pensão de ex-militar expulso ou excluído em vida. Recomendar à Casa Civil que adote providências para alterar ou revogar o normativo correlato e encaminhar à Comissão de Jurisprudência a proposta de revogação da súmula 169. Declaro reaberta a votação e concedo a palavra ao ministro Jorge Oliveira. Jorge, você quer... Senhor presidente, nós vamos ouvir primeiro o relator, o voto do relator, eu apresento... Vossa Excelência, ele já votou. Tá. Então, em relação ao processo 8.137, eu apresentei um voto revisor e aqui nas análises contidas no fundamentado voto do ministro Auto Alencar Rodrigues, que aborda questionamentos sobre um tema altamente sensível, que é a compatibilidade do direito à pensão por morte ficta no sistema de proteção social dos militares. No entanto, considerando o arcabouço normativo vigente, discordo da procedência integral da representação e da proposta de se firmar entendimento no sentido de que a chamada morte ficta não pode ser considerada como base para a pensão aos dependentes de ex-militares expulsos em vida. O parecer das consultorias jurídicas das Forças Armadas e do Ministério da Defesa esclareceu que a Lei 13.954 de 2019 apenas limitou o direito à pensão e trouxe clareza sobre o cálculo proporcional. O princípio da isonomia não pode sustentar a invalidação do artigo 20 da Lei 3765 de 1960, que nunca foi revogado. Recordo que a parte final deste artigo, que restringiu o direito à pensão apenas após a morte do instituidor, foi vetada pelo presidente da República à época. Assim, o decreto 10.742 de 2021, nos limites estabelecidos pelo legislador, permite que a demissão substitua a certidão de óbito no processo de habilitação dos beneficiários da pensão. Além disso, o benefício aos dependentes de militares excluídos representa, consoante decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, uma contraprestação às contribuições compulsórias feitas durante o tempo de serviço. No entanto, não fosse a barreira legal, concordaria com Vossa Excelência, o ministro Auto Alencar, que tal pensão deveria ser gerada pela morte efetiva do militar, pois não faz sentido conferir maiores vantagens aos familiares do militar expulso ao lhes garantir acesso antecipado ao sistema previdenciário militar, quando o instituidor ainda está vivo e capaz de se sustentar. Embora pudesse ser compatível com o contexto histórico específico de sua criação, reconheço que o benefício não encontra mais justificativa social e gera desigualdades em relação a militares que se desligam voluntariamente das Forças Armadas. Reconheço também os impactos negativos nas contas públicas, visto que a lei atual resulta em pagamentos superiores ao que seria devido se a pensão fosse concedida somente após a morte do instituidor. Portanto, embora concorde apenas parcialmente sobre a representação e não considere viável a proposta de firmar entendimento sobre o tema, vejo a necessidade de revisar a legislação infraconstitucional, conforme sugerido pelo nobre relator. Aliás, essa discussão já avança no Congresso com o projeto de lei 4.920 de 2024, que propõe acabar com a morte ficta e institui o auxílio reclusão para a família do ex-militar durante o cumprimento da pena. Diante disso, com as mais respeitosas vênias ao ministro Auto Alencar, eu proponho uma decisão compatível com o ordenamento jurídico e com as competências deste tribunal, no sentido de, em vez de fixar o entendimento, recomendar o aprimoramento normativo nos seguintes termos. Então, eu proponho, em resumo de acordo, conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente, recomendar à Casa Civil da Presidência da República que avalie a conveniência e a oportunidade de manter vigente
o artigo 19 do Decreto 10.742, de 2021, tendo em vista as disposições legais referentes às demais pensões militares que exigem o efetivo falecimento do instituidor como condição para constituir o benefício. Proponho também dar ciência à Casa Civil e ao Ministério da Previdência Social de que o tempo de serviço de militares expulsos nos termos do artigo 20 da Lei 3765 de 1960 não pode ser utilizado para conceder pensão militar e, simultaneamente, outro benefício de previdência. Também proponho encaminhar à Comissão de Jurisprudência a proposta de revogação denunciada da súmula 169 e informar, por fim, a Casa Civil, o Ministério da Defesa, os comandos militares, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal sobre este acordo, para subsidiar a eventual alteração legislativa do sistema de proteção social dos militares. É a proposta, senhor presidente. Agradeço ao ministro Jorge Oliveira. Passo a palavra ao Ministério Público. Obrigada, senhor presidente. Sempre que existe uma divergência, voto revisor relator, eu tento, na medida do possível, emitir uma opinião. Nem sempre é possível, dependendo da complexidade do tema. Às vezes também as opiniões são colocadas em tempo que dificulta, né, a nossa avaliação. Nesse caso, eu tenho condições de efetivamente manifestar o entendimento do Ministério Público. A representação de que tratam os presentes autos versa sobre a compatibilidade do direito à pensão militar por morte ficta com o ordenamento jurídico atual. O ponto de discordância entre relator, nobre ministro Alton Alencar Rodrigues, e revisor, eminente ministro Jorge Oliveira, é que o primeiro defende que o tribunal firme, desde já, entendimento quanto à impossibilidade do pagamento da pensão militar a partir do momento da expulsão do militar dos quadros das Forças Armadas. Se aprovado esse encaminhamento, o tribunal já passará a impugnar os atos de pensão militar por morte ficta, como se já houvesse atualização normativa. Com as devidas vênias ao relator, entendo que o encaminhamento proposto pelo ministro revisor é mais prudente, uma vez que a legislação atualmente em vigor prevê a concessão do benefício de pensão militar por morte ficta, a despeito do entendimento divergente do nobre relator. Relembro que, em outras oportunidades, acho que todos vamos nos lembrar aqui, o Tribunal de Contas da União, mesmo com a nobre intenção de evitar despesas públicas, firmou entendimentos divergentes da legislação em vigor à época e foi instado a rever seu posicionamento por força de medidas judiciais contrárias. Cito os casos das pensões civis a filhas solteiras ou menores sob guarda. Entendo que a revisão das leis e decretos vigentes, apesar de ser medida mais morosa, garante segurança jurídica e evita despesas ao erário, uma vez que, derrotada a União no Poder Judiciário em sucessivos processos, gera-se aos beneficiários vultoso pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais. Por isso, mesmo ao compartilhar com o nobre relator do sentimento de insatisfação que a pensão militar ficta gera na sociedade e nos órgãos de controle, entendo que a posição proposta pelo eminente ministro Jorge Oliveira será mais efetiva e prudente, considerando os limites constitucionais e legais da atuação da Corte de Contas. Essa era a opinião que gostaria de compartilhar com Vossas Excelências. Obrigada, senhor presidente, senhores ministros. Agradeço ao Ministério Público, faço esclarecimento a Vossas Excelências. O ministro Alton quer falar. Ministro Alton, com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o eminente ministro revisor, Jorge Oliveira, e a eminente procuradora-geral. Dizer, senhor presidente, que o ministro Jorge tem toda a razão quando fala da importância prática e da delicadeza do assunto com que, ora, se defronta o nosso Tribunal de Contas da União. Considero que faz parte dos afazeres do tribunal enfrentar questões delicadas e difíceis. E como faz também muito tempo que eu trouxe este processo pela primeira vez à deliberação do colegiado, eu acredito que a questão já tenha sido
objeto de estudos aprofundados por todos os nossos eminentes ministros a respeito da importância da questão. Porque, afinal, senhor presidente, nós não estamos aqui para atuar fora dos estritos limites da lei. Ou seja, nós não estamos aqui para dispor de questões importantíssimas da forma como nós queríamos que fosse, mas de acordo com o que a lei determina. E eu acredito ter sido extremamente claro no meu voto a respeito de pontos absolutamente fundamentais. Por exemplo, o Ministério do Exército, as Forças Armadas, em uníssono, Exército, Marinha e Aeronáutica, Ministério não existe, Ministério das Forças Armadas, as três forças se manifestaram em uníssono, no sentido de que o fundamento do pagamento da pensão ficta decorria da súmula 169 do Tribunal de Contas da União e da Lei 3765. Ora, súmula 169 refere-se unicamente a Montepio. E Montepio já não existe no nosso sistema jurídico. Então, o Montepio militar foi de uma era do passado que já não existe hoje. Decorria de um decreto-lei absolutamente vetusto, um estatuto militar que já foi revogado e absorvido inteiramente pela pensão militar, que é o instrumento pelo qual se realizam esses pagamentos. Em relação ao outro fundamento, que é a Lei 3.765, o decreto que a regulamentou deixou claro que o Montepio seria inteiramente substituído pela nova legislação. E em nenhum momento essa legislação anterior estabeleceu que o militar é considerado falecido a partir da demissão. E é a partir desses pressupostos, senhor presidente, que defendo com muita convicção que se adote daqui para frente esse entendimento de que já não existe a pensão, o pagamento da pensão por morte ficta. E ao examinar os termos do meu voto, assim, que oblitera a possibilidade de aplicação dessa súmula vetusta a 169, e assim como esse decreto 9698, que tratam da morte fixa, não é possível que ainda hoje se continue defendendo o pagamento dessas verbas a esse título. Então, relembrando, são esses os principais fundamentos que impedem a continuidade do pagamento dessas pensões por morte ficta. Com maior respeito ao eminente revisor, entendo que, na situação atual, não há como manter esses pagamentos. E diria que não se trata, aqui na proposta que apresento ao colegiado, eu estou firmando o entendimento, assim, que seria inviável a continuidade do pagamento dessas pensões. E a diferença em relação ao voto do ministro Jorge é que não haveria fixação de entendimento. Então, cumpre ao tribunal decidir se nós vamos fixar um entendimento daqui para frente. Não pretendo propor que as pensões concedidas de morte ficta sejam afetadas e daqui para frente para-se de conceder a morte ficta com as demais determinações à Casa Civil, ao Congresso Nacional, para que analise a questão. Poderia, senhor presidente, continuar fazendo questões, fazendo considerações relacionadas à razoabilidade do pagamento de pensões por morte antes do efetivo falecimento do instituidor. Mas eu acho que já está tão bem explicada no meu voto, e é um voto complexo e que já está em tramitação há tantos meses nesta corte, que eu considero no momento prescindível.
Então, é por isso que apresentei o acórdão aos eminentes ministros no sentido de fixar um entendimento, conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente, firmar entendimento no sentido de que o pressuposto da morte ficta não pode ser considerado como fato gerador da instituição da pensão de ex-militar expulso, sendo o implemento da morte real requisito imprescindível para que surja o direito subjetivo de seus beneficiários à pensão militar. Recomendar à Casa Civil da Presidência da República que adote providências para alterar ou revogar o decreto 10742, com o objetivo de harmonizá-lo com as disposições legais hoje existentes, dar ciência à Casa Civil da Presidência e ao Ministério da Previdência da questão tratada, encaminhar à Comissão de Jurisprudência para a revogação da súmula 169 e informar a Casa Civil da Presidência da República e aos outros órgãos que menciono com o objetivo desse voto, com o objetivo de subsidiar eventual alteração legislativa do sistema de proteção dos militares e dar ciência desta deliberação ao representante e aos interessados. Agradeço ao relator. Ministro Jorge, com a palavra, Vossa Excelência, como revisor. Apenas um breve esclarecimento aqui. O decreto 10.742 traz em sua literalidade no parágrafo 4º do artigo 19, dizendo que a certidão de óbito será substituída pela cópia da publicação oficial do ato de demissão ou licenciamento do contribuinte obrigatório da pensão militar. Então, veja, antes de adentrar o mérito da concessão, existe um decreto de 2021, 10.742, em vigor, que regulamenta a Lei 3765, também em vigor, que garante esse benefício. Ou seja, todo militar contribui para o Instituto da Pensão Militar. E o decreto vem regulamentando que, em caso de demissão, o militar, por haver contribuído e proporcional ao tempo em que contribuiu, deixará essa pensão, o que é conhecido como morte ficta. Então, nós estaríamos aqui passar por cima de um poder regulamentar que ainda não houve questionamento da sua constitucionalidade, da legalidade. Expressamente, o decreto, que aí sim nós estamos aqui recomendando que a Casa Civil avalie a oportunidade e a conveniência de rever essa legislação infraconstitucional, mas que na literalidade ela está garantindo que a publicação em Diário Oficial da demissão do militar substitui a certidão de óbito para fim de habilitação de beneficiário. Então, somente esse esclarecimento. Bem, Senhor presidente, ministro relator, ministro Alto, com a palavra. Apenas rememorando que esse decreto é explicitamente citado no meu voto. E todos nós sabemos que decreto, por si, não cria direito à pensão. Então, assim, a partir da leitura sistemática de tudo que foi mencionado no meu voto, verifica-se que a Lei 3.765 estabeleceu que o processo de habilitação ocorre após o falecimento do militar. E o direito da pensão só nasce com o óbito, não a partir de uma disposição do decreto que estabelece procedimento novo à míngua da lei. Então, eu defendo que decreto tem uma certa hierarquia legal que não lhe outorga poderes latos de criação de direito que causa vultosos pagamentos ao erário. Então, não afeta em nada o meu entendimento. O relator já se posicionou, o revisor já se posicionou, vamos escolher os votos. Esclareço, nos termos do artigo 16, inciso 5º do nosso regimento interno, as propostas de fixação de entendimento, como pleiteia o ministro relator, ora apresentada pelo relator, só podem ser aprovadas por 2/3 dos ministros, incluindo os ministros substitutos convocados. Assim, o acórdão trazido pelo relator só será aprovado em sua integralidade se alcançar os 6 votos, que é o caso do artigo ponto 9.2, firmar entendimento. Nesta, o presidente não vota,
por questões regimentais, colho o voto dos senhores ministros. Como vota o ministro Sherman Cavalcante? Como vota o ministro Sherman Cavalcante? Senhor presidente, eu estou tentando esclarecer aqui um ponto da divergência. Eu talvez tenha entendido equivocadamente que a única divergência é a fixação ou não do entendimento. E que o ministro Jorge Oliveira estava propondo que, no mesmo sentido de que o responsável, a família da pessoa que teve a expulsão, ela só pudesse receber a pensão a partir do óbito do instituidor. É isso? Não? Obrigado pela confirmação. Então, nesse caso, eu prefiro acompanhar o ministro Alto Alencar. Com o relator, ministro Jonathan de Jesus. Com revisor, presidente. Com o revisor, ministro Antônio Anastasia. Pedindo vênia ao relator, voto com o revisor. Com o revisor. Ministro Bruno Dantas. Pedindo vênia ao revisor com o relator, presidente. Ministro Haroldo Cedrais. Muito obrigado, senhor presidente, senhores ministros, senhora ilustre procuradora-geral. Com as devidas vênias ao relator, quero, nesse caso aqui, acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente ministro Jorge Oliveira. Ainda que guarde reservas quanto ao pagamento de pensões por morte ficta, com todas as vênias, tenho que não há como reconhecer ilegalidade propriamente dita, o que impossibilita a fixação de entendimento de acordo com a proposta do relator. Portanto, com todas as vênias, a divergência traz proposta que, na nossa opinião, se mostra mais adequada para a solução do caso em apreço. Portanto, voto com o revisor, senhor presidente. Como vota o ministro Benjamin Zimmler. Obrigado, senhor presidente. Eu também saúdo as teses de ambos os ministros, relator e revisor. Há uma análise bastante interessante no voto do ministro Alton sobre a ultrapassagem da ideia da morte ficta pela legislação superveniente, né? Entretanto, o ministro revisor coloca como um argumento central, mencionado na sua última fala, o parágrafo 4 do artigo 19 do decreto 10.742, de que há um parágrafo 4 que diz que a certidão de óbito pode ser substituída por uma cópia da publicação oficial do ato de demissão de licenciamento do contribuinte, o que, de forma tácita, revelaria a intenção de manter a concessão da pensão militar apenas tendo em vista o pressuposto da morte ficta. Nós sabemos que o tribunal está impossibilitado de realizar o controle de constitucionalidade, seja o difuso, seja o concentrado. Essa é uma nova visão do Supremo Tribunal Federal, porém eu entendo que esse dispositivo não viola somente o texto constitucional, ele viola o arcabouço legislativo concebido a partir dos estatutos dos militares. Ele está totalmente descompassado com a lógica da evolução normativa, legislativa, que foi muito bem feita no voto do ministro Alton. Então eu entendo que o único óbice que eu vi para possibilitar a aplicação imediata do pressuposto de que a morte real é sim a condição fática para a concessão da pensão militar e não a morte ficta, seria esse decreto que é ilegal, que não se coaduna com a estrutura legislativa colocada a partir, colocada de acordo com o bem lançado voto do eminente ministro Alton. É por essa razão, sem entender que o tribunal está exercendo de forma espúria controle de constitucionalidade, eu entendo que cabe razão ao ministro Alton pela absoluta incompatibilidade de ser preservado o Instituto da Morte Ficta dentro do arcabouço legislativo existente hoje no Brasil. Portanto, voto com o ministro relator. Bom, 4 votos o ministro relator, 4 votos o ministro revisor.
Esta presidência acompanha o voto do ministro relator. Declaro vencedor o voto do relator. Não firme entendimento. São 5 votos. Com 5 votos, o relator vence, mas não firma entendimento de acordo com o item 9.2. Na sessão do